Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui. E ó, estamos começando uma parada nova aqui hoje. Parada nova aqui hoje, você está participando de algo novo, ok? Que nós estamos começando. Então toda quarta-feira, nosso plano, isso que nós estamos aqui nos programando, é ter um período de trocar ideia com você através das perguntas que vocês estão fazendo, tá? A gente quer responder realmente o que está no seu coração, aquilo que você está perguntando. Às vezes a gente tem essa tentação, né, de falar de assuntos que ninguém está perguntando. Então nós vamos na ferida, ou nós vamos naquilo que você tem mandado pra gente, tá? Então a gente pegou e abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, tá? Inclusive, se você não segue, segue a gente lá. E aí a gente vai, a partir disso, responder as perguntas de vocês. E eu tô aqui por trás das câmeras com Arthur Marques. E aí, Du? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Que vai ser uma voz, tá? A voz do que clama no Instagram. E ele vai, então, enviar as perguntas, vai falando as perguntas e a gente vai juntos aqui respondendo. Ele também pode participar aqui das respostas, claro, para me ajudar. Mas eu quero que ele seja essa voz aí, dando voz a você que está com a gente. Então, ó, antes de começar, só se inscreve no canal. Deixa aqui um like nesse vídeo, que é importante like, cara. Aí você está dizendo para o YouTube, isso aqui é relevante, mostra para mais gente, isso aqui é muito legal. E também deixa um comentário aí, escreve alguma coisa que foi legal durante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Então fica ligado, assim, que vou abrir uma caixinha de pergunta lá e você sabe que vai estar relacionado à nossa gravação aqui, tá? Quando forem perguntas que não expõem e tal, a gente vai falar o nome da pessoa aqui, então se é a sua pergunta, você vai ser respondido aqui no nosso vídeo. Bora então? Então vamos embora, vamos conversar, vamos responder algumas coisas. O que tá chegando aí, mano? Então bora lá, Du? Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Chegou duas muito parecidas, então eu vou compilar elas aqui pra gente começar a nossa conversa. A primeira, da Ana Paula Humildes, que ela disse assim... Ana Paula Humildes. Como saber que é a voz do Espírito Santo? E aí Ananda underline Kandra Deb. Então, não sei se tem algum outro nome aí, mas como saber a resposta de Deus para uma decisão difícil. Eu tenho orado para saber isso. Cara, essa é uma pergunta que aparece muito, bastante. O Arthur pode até me ajudar aqui a respondê-la. Mas eu vou te dar algumas orientações em relação a saber se é a voz de Deus, ok? Duas coisas. Primeira coisa, a voz de Deus vai sempre estar alinhada à palavra de Deus, ok? Deus não vai se contradizer, tá? Então, um exemplo bem esdrúxulo, assim. A Bíblia está falando para você não matar. Então, a voz de Deus não vai vir na sua mente e pedir para você matar alguém. Por quê? Porque a palavra de Deus já vai te dar ali um norte, ok? Então, é como se cada vez que eu conheço mais a palavra de Deus, eu sei mais o tom de voz de Deus, tá? Então, é como se a Val me ligasse aqui num telefone que não tivesse, né, o identificador da chamada e ao ouvir a voz eu já sei quem é. Por quê? Porque é tanto estar juntos, é tanto conhecer, esse jeito de falar, eu sei quem é, entendeu? Então, a palavra de Deus vai te dar esse norte. Aí eu já te dou duas coisas bem gerais da palavra de Deus que você pode enquadrar aí para fazer um filtro. Cara, isso aqui é minha alma, isso aqui pode ser algo maligno ou isso aqui é Deus falando comigo. Duas coisas que vai ser muito clara. Jesus manda a gente fazer tudo para a glória de Deus e por amor ao nosso próximo. Então, se aquilo que você está ouvindo não se enquadra nessas duas coisas, já é aí um grande sinal de que não é o Senhor falando com você em relação a isso. Então, de novo, isso aí é para a glória de Deus, isso traz glória, isso honra ao Senhor. Segundo, isso serve, beneficia, ama o seu próximo. Ama o seu próximo. Ok? Então, por quê? Porque ele nos deu esses dois grandes mandamentos. Ama o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, teu entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso aí vai ser sempre um grande filtro, né? É verdade. Uma coisa que eu gosto sempre de pensar também, é que Deus tem várias formas de falar. Também, né? isso é então, importante. Quando a gente está passando por uma situação como essa, né, que ela comentou, a gente também tem que estar sensível para discernir a forma como Deus está falando. Talvez a gente ache que Deus não está falando porque a gente está falando, Deus fala só desse jeito comigo. Entendi. Né? Mas, por exemplo, poxa, talvez você vai ler a Bíblia e ali você vai ter uma certeza. Talvez ele vai usar o corpo para falar com você. Talvez vai ser sim no momento de oração que você vai
parece que vem uma pedrada na sua cabeça, assim, tem e há uma impressão. resposta, uma impressão, sonho, visão, enfim. Tem várias formas que Deus fala. Eu acho que a gente também tem que estar sensível para essa forma que Deus fala de diversas formas, na verdade, né? E não colocar Deus dentro de uma caixinha e falar assim, Deus sempre falou assim comigo, então vai ser assim dessa vez. Muito bom. Talvez não. E assim, algo que eu poderia dizer para a galera que está com a gente aqui, você que está nos acompanhando, do como ouvir a voz de Deus, eu diria que hoje um dos maiores desafios para nós, né? Nesse tempo, estamos aqui em 2022, eu não sei quantos está assistindo esse vídeo, estamos aqui em 2022. O maior desafio para esse tempo se chama silêncio, sem dúvida nenhuma, tá? Você precisa silenciar o tumulto que está à sua mente, mas o tumulto que está à sua mente é resultado do tumulto que está ao seu redor, do tanto que você está o tempo inteiro conectado. Então, cara, eu não sei você, mas eu já vi às vezes, eu estava assim no farol, né? Chegou num farol assim, que é um farol mais comprido, você já pega o seu celular e fala, cara, no farol, você não pode parar e pensar durante 1 minuto em alguma coisa, meditar em alguma coisa, você tem que pôr mais informações na sua cabeça. Entendeu? Então, está assim, aí você chega em casa, um seriado, você chega no carro, uma música. Então, a gente não tem silêncio. E ouvir a voz de Deus é esse período de parar, né, cara? E você, meditar e ficar ali. Senhor, o que o Senhor quer, qual é a sua vontade, esperar no Senhor e ter essa paciência. Então, eu acredito que se tem um desafio para hoje é silêncio. Você falando isso, eu lembro de uma mensagem que eu vi do Spurgeon, né? Tem aquele canal do Josemar Bessa, né? Que ele lê os sermões. E aí... A nova voz do Spurgeon. Eu imagino o Spurgeon com aquela voz agora. Exatamente. E uma coisa muito interessante que tinha naquela pregação é que o Spurgeon falava assim, é melhor você meditar em um texto durante 1 hora do que você ouvir 1 ano de pregação, 1 ano de mensagem, se você não vai parar para meditar naquilo. Porque o que a gente ouve não tem a capacidade de nos transformar se a gente não aprender a pegar aquilo que a gente está ouvindo e realmente mastigar, sabe? E pensar, e refletir, e fazer com que aquilo realmente se torne vida na nossa vida. Então, cara, aquilo me marcou muito. Essa mensagem é muito boa, inclusive. No canal do Josemar lá tem... Cara, eu acho que é meditação. Meditação, Spurgeon. Talvez, se eu achar, eu até tento colocar na descrição. Beleza. Aqui pra gente. O Hernandes, né, no podcast agora, Hernandes Dias Lopes, ele falou que ele mora, né, num livro da Bíblia. Então, ele não fica assim mudando... Perdão. Ele não fica assim mudando o tempo inteiro ou bater a meta. Vou ler a Bíblia aqui em 1 ano, apesar de já ter feito isso. E é importante isso em alguns momentos da vida. Mas ele falou assim, eu moro... Aí ele falou, hoje estou morando em Eclesiastes, né? Uau. E ali, meditando. Eu estou lá em Lucas, né? Morando em Lucas, inclusive, todo dia 8 da manhã. É isso aí, já deixa aí uma propaganda. Beleza. O que mais? Vamos lá. O pessoal, bastante gente falando da conferência aqui, gente querendo saber quem vai vir. Estamos animados. Mas, inclusive a pergunta que eu acabei de ler foi, você está animado para a conferência? Eu estou muito animado para a conferência. A conferência não é para a gente simplesmente um evento aqui no Dizascope. Ela é um apontamento para 1 ano de trabalho, ok? Ela nos dá um norte, Deus fala com a gente de uma forma tão poderosa nesse ajuntamento. Por quê? Porque, cara, basicamente é o ajuntamento das pessoas que querem isso que a gente quer, se parecer com Jesus, transformar uma nação através da semelhança a Cristo. Então, você imagina, junta quase 4.000 pessoas no mesmo lugar que deseja isso, a explosão que acontece ali, o que vem do céu sobre aquele lugar, e aí é um apontamento pra gente para 1 ano. Então a gente está muito, muito na expectativa, está no último lote, então você dá um jeito aí. Inclusive perguntaram de preletor, né? Quem vocês vão falar, tal. A gente vai fazer mais pra frente uma live, e aí a gente vai falar de preletor e de tema, tá bom? Mas eu não quero que você se inscreva por causa disso. Eu não quero. Se você vai esperar, deixa eu ver quem vai, para eu saber se eu faço inscrição, já você nem faz a inscrição. Okay? Porque, cara, tem um motivo da gente estar lá, cara. É esse ajuntamento daqueles que desejam a mesma coisa. E é isso que vai fazer acontecer algo sobrenatural naquele lugar. É isso aí. Uma pergunta muito interessante aqui, né? Já para a próxima aqui. A Débora Souza disse assim, eu nunca sei como falar de Jesus para as pessoas. Eu escuto as dificuldades, mas eu não consigo falar. Muito bom.
Débora, por que não consegue falar? Por quê? Tu vai ter que discernir, né? É lógico que tem a ver com uma timidez, mas você precisa, Débora, ser tomada pela certeza de que este é o Salvador, a salvação, a solução. Você não está apresentando, Débora, tem algumas opções de remédio. Você pode tomar um dipirona, um paracetamol ou não tem opções. Não é Jesus ou esse ou aquele e todo mundo vai chegar no mesmo resultado. É a única saída, o único caminho, a vida, a verdade, é Ele, entendeu? E mudou sua vida. Assim, se eu pudesse te falar uma coisa, como é que fala de Jesus? Testemunhar. A Bíblia diz que Ele nos colocou como testemunhas. Então, evangelizar, na verdade, é testemunhar. Mas, Douglas, eu não sou um ex do seu quê. Não é. Testemunhar não é isso somente, tá? Testemunhar é quando aconteceu uma batida de carro ali. Você estava perto, então você viu, você ouviu, você presenciou. Vão te chamar para testemunhar. Então, quem são os evangelistas? Quem são os discípulos? Aqueles que testemunham sobre o que viram, ouviram, o que apalparam, né? No nosso caso, não é o apalpar, mas aquilo que aconteceu com você. Então, você vai falar assim, cara, eu sou prova viva que Jesus transforma completamente a vida de alguém. E é aqui, cara, que é muito legal essa questão de testemunhar, porque a gente sai daquele lugar da discussão. Sim. Porque, cara, não tem muito como eu discutir em relação ao que você está falando que Deus fez na sua vida. Agora, olha, o filósofo tal diz isso, o outro que é ateu diz isso, o outro que é... Aí vai ter uma discussão. Agora, quando você fala, eu era cego, agora eu vejo... Eu estava morto, agora eu vivo. Eu tinha vontade de morrer, agora eu tenho vontade de viver e falar da vida para todo mundo. Cara, é você testemunhando alguém que você encontrou, né? E é interessante, que uma coisa que eu li no Fala Galera, a gente está fazendo, né? Uhum. E tem um capítulo sobre isso, que fala sobre coragem e nesse sentido, né? E lá está até o exemplo de José de Arimateia, de quando ele vai para o corpo e ele não se importa, porque ele tinha um destaque no Sinédrio e tudo mais. Então ele não se apega à imagem dele, que ia manchar. Isso, porque ia manchar, ia distorcer para aquela galera que ele estava convivendo a sua imagem, mas ele não se apega a isso, porque ele cria na mensagem do reino de Deus que Jesus tinha deixado. Então eu acho que é isso, né? Essa mensagem, ela é tão verdadeira e profunda em nós, que, cara, não tem como eu me importar mais com o que vão pensar de mim. Então, talvez, e aqui eu falo de forma particular. Sim. Muitas vezes eu realmente tinha vergonha. Eu falava assim, cara, mas o que esse cara vai pensar de mim? E minha imagem? E se eu falar algo errado? E se eu não souber responder uma pergunta dele? Mas aí entra esse ponto que você falou. Você entra com o evangelho, mas, cara, o evangelho mais nítido para a pessoa é o que isso causou em você. E aí vai, cara. Né? Muito bom, muito bom. Tiver uns caras bem evangelistas, como o Todd White, por exemplo. Cara, eu acompanho ele desde o início da conversão dele. Até hoje é a mesma coisa. Ele vai começar e vai falar, então, eu era isso, e Deus fez isso. Cara, é muito louco. É a paixão louco. Contando o que ele testemunhou, né? Sim, não, é muito bom. E aí, o que mais? Tem algumas perguntas aqui que eu acho que é legal a gente entrar, tá? Então vamos lá. Aqui eu não vou falar o nome, tá? Ela colocou assim: me sinto deslocada na minha igreja depois de 6 anos. Parece que tudo está errado. Qual o conselho? E eu vou conectar com mais uma que chegou aqui para mim. Tá. Que inclusive é uma página, chama Evangelho com 2A. Evan com 2L. Com 2A, perdão. Meu Deus, errei tudo aqui. Esquece essa página. Esquece. Evangelho com 2A, né? Evangelho. Quando se torna necessário a troca da congregação? Muito bom, muito bom. Cara, eu gosto de falar, e eu acho que é muito bíblico, né, isso, é que a igreja ela é comparada com uma família, né? Então, nós seríamos uma família para o Pai. Então, imagina, sua igreja é a família, o ajuntamento dos irmãos do Pai, ok? E aí eu mudo a pergunta para isso. Quando é que eu troco de família? Né? Quando é que eu troco de família? E a verdade é que na maioria dos casos a gente não troca de família. Mas eu não gosto muito porque eu não gosto muito das roupas que meu pai veste. Vou chegar lá no vizinho, é muito mais estiloso meu vizinho. Por favor, posso ir para sua família, né?
É claro que a gente não leva essa ilustração ao extremo, né? Mas eu acho que a gente troca muito de família. Por quê? Porque na maioria das vezes nós não estamos entendendo a nossa posição na família. Nós somos também responsáveis pela minha família. Nós não somos somente espectadores da nossa família, tá? Muitas vezes a forma que a gente está se relacionando com a igreja não é de família, é mais como um restaurante. É mais como um shopping que eu gosto de ir, é mais como uma loja que eu gosto de frequentar. E de repente eu falo, cara, o serviço já não está mais tão legal. Entendeu? A música ambiente que eles colocam já não é a que me agrada, a temperatura que eles põem já não é. E aí você troca de restaurante, você começa em outro que presta um serviço mais legal. Agora, quando você também pertence a você também aquilo ali, ou seja, melhorar aquilo ali também é responsabilidade. Ah, Douglas, mas eu não tenho voz nenhuma, eu não sou líder. Mas você faz parte, cara. Você faz parte. Então você chegar, orar por alguém, começar a discipular pessoas, começar a amar, se organizar e crescer para entrar lá no louvor, para que coisas mudem. E vai demorar, não tem problema. Mas eu sou responsável por isso aqui junto. Agora, Douglas, então nunca você sai da igreja? Não, calma. Qual que é o lance? Tem uma situação que você sai da sua família. Qual que é a situação que você sai da sua família? Quando está tendo abuso, quando está tendo abuso psicológico, abuso físico, abuso, violência verbal, quando há manipulação, quando há veneno, estão envenenando a família, meu irmão, vai e fica tranquilo, Deus vai te colocar em outra família. Então, se você está sendo manipulado, como é que eu sei que eu estou sendo manipulado? Vou te dar uma das dicas. Seguinte, não se ouve ninguém a não ser do nosso ministério. Não se lê nenhum livro a não ser do nosso ministério. Não se vai em lugar nenhum a não ser o nosso ministério. Isso é manipulação. Isso é um cativeiro, ok? Porque está dizendo, ninguém no planeta é de Deus, só a gente. Isso é manipulação. Você está sendo manipulado. Ok? Quando há pecado, você sabe de pecados sexuais, pecados financeiros, pecados que estão acontecendo, essas falhas profundas de caráter, cara, é momento de você caminhar com outro grupo. Entendeu? Então, assim, quando você tem essas coisas, mas não não estou gostando muito do prato que estão servindo aqui, entendeu? Não é uma prestação de serviço. E aí é o momento em que você vai, sim, trocar de comunidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, cara, se responsabilize pela sua família. Pode chegar o tempo em que Deus tenha uma outra missão para você. Então, o ideal... Qual é o melhor? Cara, eu estou indo para ali, para servir aquele lugar. Eu gosto muito de um exemplo que o Paulo Borges contou, na verdade, tem uma história real. Ele disse que um amigo dele chegou e falou assim, fulano está inaugurando uma churrascaria e queria que a gente fosse todo mundo lá no dia da inauguração. Aí o Paulo Borges falou, cara, que dia que é? Tal, não posso, eu não tenho a data, tal, aqui eu tenho um compromisso. Mas vai lá e me fala. E aí, passou uns dias, né, o Paulo encontrou com esse líder e falou, e aí? Como é que foi lá na churrascaria do irmão que inaugurou? É top, boa. Aí o cara falou assim, cara, ruim. Meu Deus, pensa numa comida ruim. Pensa numa carne ruim. E aí eu já cheguei, já cheguei para ele e falei, seguinte, meu irmão, eu vou vir aqui toda semana até a gente melhorar esse negócio. Você tá entendendo? O cara tratou agora o restaurante como família. Porque qual que é a nossa cabeça? Eu só vou no restaurante bom. E se de repente você fosse nos ruins? Para ser irmão de verdade daquela pessoa e ajudar ela a melhorar. Então, é uma mudança de mentalidade, né? E até uma coisa interessante que o Paulo fala, acho que até num podcast, né? Ele conta a história lá, quando perguntam para ele qual igreja deve ir em tal cidade, ele fala, procura a pior. Pior. Pregação ruim, louvor ruim, fala, pastor, vou agarrar com você aqui, nós vamos melhorar esse negócio. É isso aí. Vamos lá. A Pavaniana. Um pouquinho de água depois pra mim. Peraí. Pavani Anne. Ana. Isso. Ana Pavani, né? Uhum. Se a salvação é pela graça, por que devemos nos esforçar, então? Uau. Profundo, hein? É o seguinte, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de obras. Você não vai ser salva por se esforçar, ok? Porém, um resultado, uma evidência de que eu estou salvo é que eu quero me esforçar, entendeu? Então, é o seguinte, é mais ou menos assim,
eu digo assim pra você, cara, eu amo muito a Val. Ah, eu amo a Val. Amo, 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 amo a Val. Beleza, tá? Eu amo a Val. Acabou, falei pra você. Só que eu tenho outras 3 mulheres, entendeu? Só que eu desonro ela de todas as formas, mas eu sou violento com ela. Eu, no aniversário dela, não tô nem aí, não dou um presente, eu odeio a família dela e tal. Aí eu te faço uma pergunta de volta. É real a minha declaração, eu amo a Val? Por quê? Porque as evidências do meu comportamento e minhas escolhas revelam que é mentira. Agora, dar presente para ela, honrá-la, ser fiel, é que me faz amá-la? Não. Isso é evidência que eu a amo. Então, a primeira coisa é que eu a amo, e aí a evidência são essas coisas que eu faço. Então, não é fazer que me faz amá-la, é amá-la que me faz fazer. Então, por que você vai se esforçar? Porque você o ama. Porque você foi salvo. Então, a salvação é graça, mas de fato, não é uma graça que anda sozinha. Não tem obras para a sua salvação, mas tem obras na evidência da sua salvação. Então, se você não tem vontade, não se esforça, não está nem aí, questione esse amor que você diz ter. Questione essa salvação que você diz ter te alcançado. Porque a salvação realmente nos transforma. Eu gosto muito daquele exemplo do Paul Washer, né? Ele fala que ele foi almoçar com um amigo e aí... Não, ele dá uma ilustração, tá? Ele fala, imagina que eu fui almoçar com um amigo e de repente esse amigo atrasa. Aí dá aqui, ó, 10 minutos, nada. 30 minutos, nada. 1 hora, nada. E aí ele tá já quase saindo, o amigo chega. O amigo chega, tal... desculpa, cara, desculpa, atrasei e tal. Eu falo, o que aconteceu? Cara, tu não acredito, tava vindo, fui atropelado por um ônibus. O ônibus chegou, mano, me atropelou. E o cara tá de pé, normal. Você acreditaria? Que ele foi atropelado por um ônibus? Não. Por quê? Porque não tem como permanecer o mesmo tendo sido encontrado por um ônibus. E aí ele fala assim, você tá me falando que Deus te encontrou e nada mudou, entendeu? Então, talvez não foi Deus que te atropelou, não foi Deus que veio ao teu encontro, cara, entendeu? Porque vai ficar claro. O Spurgeon, ele tinha a frase famosa, né, que salvação e santificação são 2 faces da mesma moeda. Então, você não tem como separar uma coisa da outra. E ele ainda levantava esse questionamento, né, se você realmente foi salvo, essas obras de santificação, que é o que ela está perguntando aqui, precisam ser realmente essa evidência. Aparecer, né? Exatamente. Então, não tem como uma coisa ficar longe da outra. Elas caminham juntas, é a mesma moeda ali. Exatamente. Vamos lá? Bora. O que mais? Tem um aqui que eu queria que você respondesse, que eu achei... É uma pergunta simples que geralmente fazem, mas é muito legal. Então, a Geisiele Caroline perguntou assim, qual o melhor livro que você já leu até hoje sem ser a Bíblia? Bom, hein? Pergunta boa. E, óbvio, né? Aí eu vou acrescentar aqui o porquê, né? Tá. Assim, Gisele, eu vou falar uns 3, porque senão eu vou ser bem injusto, assim, né? Vou falar uns 3 aqui, uns 3 e depois eu quero que tu fale também os livros aí. Eu vou falar um dos últimos que eu li, tá? Porque tá tão fresco na minha cabeça e já dou um spoiler pra você que nós estamos indo atrás para relançar no Brasil, que não tem também mais. Chama Chega de Regras, do Larry Crabb. Chega de Regras. Pra você ter noção, ele é tão forte o livro que eu comecei a ler em inglês no e-book, né? No Kindle. E eu falei, cara, eu vou pedir ele físico. Aí eu achei por R$170. É um livrinho, 170, porque não tem mais, então só uns sebos, tal assim. Chega de regras. Então a gente tá indo atrás. Cara, é do Larry Crabb. Larry Crabb era um psicólogo, infelizmente morreu no ano passado. Homem de Deus, profundo demais. E ele ministra nesse livro mostrando como nós estamos vivendo hoje na velha aliança. Como nós estamos vivendo, a nossa forma de viver, mesmo estando na nova aliança, é da velha aliança, com linguagem da nova aliança. Então é muito forte, é desafiador, a massa e chega de regras, tá? Então, aguarde, tá? Eu diria que segundo, eu colocaria aqui Reino de Ponta Cabeça. Eu acho que foi um livro fundamental para a gente na nossa caminhada, porque ele mostrou para a gente o que é o reino de Deus, o reino que Jesus pregava.
era um reino totalmente ponta cabeça. Era tudo invertido. Ah, os líderes de vocês fazem assim? Não é assim entre vocês. Pum. Bem-aventurado o que está chorando. Bem-aventurado o pobre. Bem-aventurado o manso. Que, né, E era tudo de ponta cabeça. Porque bem-aventurado era o que briga, o que na violência consegue as coisas, o que está rindo, o rico, né? E ele vem, cara, e ele vira tudo de ponta cabeça. E então foi muito desafiador para nós saber que nós somos agora ministros desse reino. Nós estamos aqui para anunciar esse reino que é invertido e para viver esse estilo de vida de ponta cabeça, né? Então, reino de ponta cabeça foi muito importante. Eu colocaria um terceiro aqui, que foi muito importante também na minha caminhada. Acho que Em Busca de Deus, do John Piper, vou colocar o Em Busca de Deus. Tem o Simplesmente Crente, foi muito importante, do N.T. Wright. O do C.S. Lewis também foi muito importante, o Cristianismo Puro e Simples. Mas eu vou colocar o do John Piper, por quê? Porque o John Piper, Em Busca de Deus, ele tinha um outro nome até no Brasil, era Hedonismo Cristão. Só que o pessoal assustava com esse nome, né? Mas por quê? Porque ele fala sobre você entender que adoração e prazer estão completamente ligados na Bíblia, ok? Você nasceu para adorar a Deus, mas não tem adoração sem prazer. Então, assim, rapidamente, o exemplo, seguindo o exemplo da Val. Eu chego em casa e eu falo assim, Val, aniversário, sei lá, Dia dos Namorados. Eu chego em casa com um buquê de flores aqui e tal, e aí ela abre a porta e eu, tá aqui. Feliz Dia dos Namorados, porque ele falou, não precisava. Eu falo assim, eu sei, eu não queria comprar, eu não estava com vontade, eu queria gastar meu dinheiro no novo FIFA que vai sair, tá? Mas, né, como depois você fica brava e não sei o que e tal, eu comprei, me sacrifiquei, falei não pro meu desejo de gastar o dinheiro com outra coisa e tá aqui. Ela vai se sentir amada? Ela vai se sentir exaltada? Não, entendeu? Mas calma, eu me sacrifiquei por ela, pô, né? E aí é muito louco que é a visão que a gente tem. Não, eu não tenho vontade nenhuma da oferta, mas eu vou e dou. Eu não tenho vontade nenhuma de dizimar, mas eu vou e dou. Eu não tenho vontade nenhuma de ir na igreja, mas eu fui. Esse é o sacrifício de louvor. Não, cara. Quanto mais prazer eu tenho em Deus, mais ele é glorificado. Tanto que ele fala assim, eu amo quem dá. Tá, eu vou lá e dou dinheiro lá? Não. Eu amo quem dá com alegria. Ou seja, tem uma explosão dentro de você. Então a frase do John Piper Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Você tem um jeito de glorificar Deus, adorá-lo, é assim, ó. Meu Deus, que delícia, que prazer. O que eu estou fazendo? Exaltando, edificando. E você vai ficar com vontade. Então, esse livro foi muito importante na minha caminhada. Aí volta até naquela outra pergunta, né? Como falar de Jesus para as pessoas? Como falar de Jesus? Esteja satisfeito em Jesus. Satisfação é um dos melhores jeitos. E aí, você, o que você diria aí? Cara, se for um top 3, eu vou falar que o meu primeiro é o livro que mais mudou, assim, minha vida, que é O Deus Esquecido, do Francis, que ele vai falar sobre a importância, né, de conhecer o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e como isso é fundamental, não só para o indivíduo, mas para a igreja, né? Porque tudo que Deus faz na sua igreja por meio do seu Espírito é fundamental. Segundo, cara, eu colocaria hoje, assim, Diante da Porta Estreita, do Spurgeon. É um livro muito legal, é um livro onde ele vai falar de graça, de salvação, de uma forma muito leve e não à toa o Spurgeon era um monstro na pregação, o príncipe dos pregadores. O tanto de ilustração que ele tem para cada coisa é muito. Então, esse livro mexeu muito comigo. Cara, e terceiro, eu acho que daí eu fico numa dúvida cruel. Porque eu falaria agora, numa fase onde eu estudei muito sobre discipulado, o livro do Jonas Madureira, que é o Custo do Discipulado. Puxa, mexeu muito comigo. Mas se eu pudesse ir para um outro lado, assim, de uma veia que eu também gosto muito, seria o Apóstolo da Fé, que conta a história do Smith Wigglesworth. Sim. Porque é muito legal também o Apóstolo da Fé, porque você ouvir testemunhas, né? É ativa, você fala, nossa, eu quero sair, eu quero fazer, eu quero ir pra rua, eu quero orar pelas pessoas. Poxa vida, cara, isso mexe muito. E assim,
isso, por mais que ainda tenha, eu acho que a gente tinha que voltar a colocar um fogo no coração, sabe, dos jovens e adolescentes, cara, isso é real, a gente já viveu tanta coisa louca, sabe? Nós, e quando você lê sobre isso, isso ativa a sua vida. Então, isso foi uma coisa muito importante. Eu creio que muitos testemunhos que eu vivi foi por conta do livro que eu li dele. Isso motivou e eu fui atrás. E eu acho que são esses. Legal, assim, que eu coloquei. Top. Você falou 4, você roubou no jogo. Cara, Vamos mais uma. Vamos mais a uma. última Estamos pra com gente 30 encerrar? minutos. Vamos mais uma. Tá. Então, tem uma aqui que eu acho que seria interessante a gente falar, porque chegou duas bem parecidas. Então, eu vou pegar uma mais semelhante, tá? Então, não vou falar o nome. Pensamentos errados. Como lidar com isso? E o outro seria, mais ou menos, a pergunta é bem parecida, eu tenho pensamentos que eu não quero, mas eu não consigo controlar. O que eu faço? Muito bom, muito boa pergunta. Eu vou te falar o que nós faz de errado, né? Quando chega nesse assunto, né? Você vai, vamos dizer assim, que você está pensando num sofá, né? Tô aqui, tem aqui na nossa frente um sofá marrom, né? Eu não quero mais pensar nesse sofá marrom. Então, o que eu faço? Não vou pensar no sofá marrom. Não vou pensar no sofá marrom. Não vou pensar. Se eu te falar, vou falar para você agora, ó, não pensa no sofá marrom, cara. Não pensa no sofá marrom. O que vai acontecer? O seu cérebro não aceita não. Não existe não. Não existe para o seu cérebro o negativo. Então, não pensa no sofá marrom, aparecer um sofá marrom na sua frente. Para ele estar ouvindo, pensa no sofá marrom. Porque sofá marrom já vai ativar. O que isso significa na prática? É que não tem como eu ficar aqui, não vou pensar naquele negócio ruim, não vou pensar naquele negócio ruim, não vou pensar naquele negócio que ofende a Deus, não vou pensar naquele negócio que desonra, não vou pensar naquilo que é pecado. Não vai funcionar. Então, como que funciona a nossa mente? Eu preciso colocar outra coisa no lugar. Não tem problema. Perdão. Vamos internar, gente. Vamos internar. Eu preciso colocar outra coisa no lugar. Então, ao invés de falar, não pense no sofá marrom, eu preciso falar, pensa numa cadeira amarela agora. Então, eu ponho o que eu quero estar pensando, ok? Então, seria mais ou menos assim. Imagina que tem água suja aqui, tá? Vamos dizer que a gente tivesse aqui um copo de Coca-Cola, porque é, né, mais fácil você ver. Um copo de Coca-Cola. Aí eu quero tirar, só que não existe ficar vazio. Não existe a possibilidade de ficar vazio. Então, eu não tenho como tirar, pronto, agora não está vazio. Não tem isso na sua mente, ok? Não tem esse espaço vazio. Então, tá aqui a Coca. O que você vai fazer? Você vai começar a pôr a água. Agora, quando eu começar a despejar água, eu tenho 90% de Coca e 10% de água. Então, ainda está lá. Ainda vai te incomodar. Mas aí eu ponho mais água. Agora, eu tenho 80% de água, de Coca e 20% de água. Agora eu tenho 30, 40, 50, 60. De repente, você vai ter só água. O que você precisa fazer, meu amado, minha amada? Você tem que colocar a verdade. Você tem que encher a sua mente da verdade. É um processo, não é da noite para o dia. Não é amanhã. Mas, de repente, vai começar a vir versículo. Versículos intrusos. Eu vi um cara, ele estava numa live... eu não vou falar o nome, ele estava numa live e aí, não era um cara cristão, e ele estava falando um assunto lá e tal, e aí o cara entrou na live dele, nos comentários, e começou a mandar versículo. Aí ele falava, olha lá, vem esse pessoal com essa doença aí de versiculite. 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 Eu falei, então nós precisamos sofrer de versiculite, gente. O que é isso? Toda hora vem na sua cabeça um versículo. É muito louco, porque Jesus era assim. Jesus, eu não lembro qual autor falava assim, se você cortasse Jesus, ele ia sangrar a Bíblia. De tanto que havia dentro dele. Ele era a palavra encarnada. Então, por exemplo, quando ele está na cruz do Calvário, braços abertos, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando um salmo. Ele está falando um salmo. Então, o tempo inteiro que você espremia Jesus, saía a palavra de Deus dele, porque é o que estava no seu interior. Então, o que você precisa é se encher da verdade. Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, você vai pensar nisso. Era o versículo que você puxado, hein? Eu abri aqui, fala, porque lê isso então que ele é mais completo. Aí. Porque o que você está falando é a forma como Paulo vai tratar desse assunto. Né? Não é falando não, é colocando o que é certo. Então, ele vai dizer em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Muito bom. Né? Então, esse é o método. É colocar. Então, imagina, por exemplo, você está tendo pensamentos obscenos, vindo imagens de
imoralidade sexual na sua cabeça. Por quê? Porque você colocou isso em algum momento na sua mente, ok? Você, em algum momento, viu isso, em algum momento acessou isso, beleza. Não adianta você ficar assim, não vou mais pensar isso, não vou mais pensar isso. Não, você tem que agora colocar outras coisas na sua mente, que vão ser tão abundantes dentro de você, que vão sobrepor aquilo ali. Então, eu te pergunto, quantos livros você está lendo? Quanto tempo você está lendo a Bíblia? Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está meditando? Quantas pregações você ouviu? Quantos vídeos como esse aqui você está assistindo? Cara, todo tempo. Você está enchendo a sua mente. Entendeu? Enchendo a sua mente. E, logicamente, cada vez menos, ou possivelmente zerar, essas outras entradas que vão te gerar mentiras e pensamentos que desonram ao Senhor. Então, é o caminho, cara. Pensa no que é bom, verdadeiro, puro. Esse é o caminho. E uma coisa do que a gente também tem que levar em conta disso que você está falando é que está cada vez mais difícil zerar. Porque a todo momento você está sendo pego por alguma imagem, alguma coisa. Você abre na rua. Você abre o Instagram, você está na rua, um outdoor, você abre não sei o quê. Cara, é o tempo todo esses pensamentos errados que está sendo colocado dentro da gente. Então, tipo, se a gente não fizer esse caminho que Paulo ensina, que é o que a gente está conversando aqui, Sim. vai ficar difícil a competição, né? Exatamente. É uma guerra, gente. É uma guerra. É ser violento em relação a honrar ao Senhor e andar em santidade. Cara, muito bom, hein? Muito bom, gostei. Esse tempo aqui, ó. Gente, você participou do primeiro, entendeu? Toda quarta-feira nós vamos estar junto aqui com perguntas cada vez melhores. Eu quero ver até depois se a gente consegue fazer a galera mandar até uns áudios pra gente tocar pra galera fazer a pergunta, vai ser bem legal. Deixa eu te falar uma coisa importante. Se inscreve na conferência, cara. Conferência de Desascope 2022, 22 de outubro, das 9 da manhã até 9 da noite, 12 horas. Tá lá mergulhados na presença de Deus. Nossa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom aqui em São Paulo, na Bíblica da Paz. Não perde, tá no último lote. Não sei nem se vai ter ainda quando você está vendo esse vídeo aqui, mas o link está na descrição. Só você clicar, já se inscreve. Tem lá um lugar para caravanas, então tem um desconto lá. Você vai vir com um grupo, vem com a galera da sua igreja, a gente ter esse tempo juntos, ok? 22 de outubro de 2022, agora, um sábado, dia inteiro juntos. É isso? É isso aí. Obrigado. Valeu, valeu, nóis. galera. Ó, se inscreve no canal, deixa comentário, curte esse vídeo, pega o link, manda para todo mundo. Deus abençoe você e não se esqueça, cara, você é uma cópia de Jesus. Valeu.